Olá! No vídeo de hoje falaremos sobre hipertensão. É muito comum, Rafael, as pessoas perguntarem, mas por que eu preciso tratar a pressão alta? Por quê? Então, vamos lá, pessoal. A pressão arterial continua sendo um dos principais fatores de risco cardiovascular. Às vezes até esquecidos no meio de tantas outras novidades, mas o aumento da pressão traz consigo um risco aumentado de infarto ou de AVC. E em última análise é isso que queremos evitar. Mas o que é pressão alta? Vamos imaginar um pouquinho o nosso coração batendo, contraindo e impulsionando o sangue para dentro das artérias. Esse volume de sangue que é ejetado, ele corre como se fosse uma onda ao longo das artérias. Então imagine uma onda, eu tenho a parte alta da onda, que no caso da pressão a gente vai dizer pressão sistólica, e eu tenho a parte baixa da onda, que a gente vai dizer pressão diastólica. Então esse sangue que vai em formato de pulso faz a pressão sistólica e a pressão diastólica. Máxima ou mínima não é o termo correto, e sim sistólica e diastólica. Esses níveis, a partir de 115 por 75 ou 11,5 por 7,5, a partir desses valores a gente já sabe que começa a ter um aumento de risco cardiovascular de forma linear. Quanto mais alto, maior esse risco. Mas por definição, a gente chama a pressão alta a partir de 14 por 9 ou 140 por 90, ok? E uma vez que eu tenho esses valores persistentemente elevados, a gente sabe que o risco do infarto, o risco do AVC ao longo dos anos, ele é maior do que uma pessoa que tem a pressão controlada em torno de 12 por 8. Rafael, é muito comum que as pessoas, às vezes elas estão em casa, elas têm um aparelho de pressão, elas não têm ainda um diagnóstico de hipertensão e elas fazem uma medida aleatória e a pressão dá 14 por 9. Eu devo me preocupar, eu devo sair correndo para um pronto atendimento ou às vezes até um pouco mais alta do que essa pressão 14 por 9. Como encarar essa situação? Exato. Isso é muito frequente mesmo. A gente tem que entender o seguinte, né? Que a pressão, ela varia a cada batimento. Então, a cada onda de pulso, né, a cada pulsação, a cada onda de sangue que vai pelas artérias, eu posso ter uma alteração da pressão arterial. Então, é fácil de entender que a pressão varia ao longo das 24 horas, ela varia ao longo do dia. Então, imagine, em um momento de repouso sentado no sofá ou descansando, ou mesmo dormindo, os níveis pressóricos costumam ser bem mais baixos. E sempre que fizemos alguma atividade física ou qualquer atividade mesmo, qualquer esforço, é natural que a pressão arterial aumente conforme a necessidade. Então, se eu subo um lance de escada, se eu estou caminhando e eu sento e meço a pressão, provavelmente ela vai dar um pouco mais alto do que o 14 por 9. E isso não significa um diagnóstico de hipertensão. Para fazer o diagnóstico de hipertensão, nós temos que ter, então, algumas medidas de forma padronizada, e isso dá para esclarecer. Estar sentado, numa condição de repouso, sem ter feito esforço nos últimos 10 minutos, com a bexiga vazia, sem ter tomado café, sem ter se alimentado em excesso. E aí, a medida do braço na posição correta, 2 a 3 medidas, fazendo a média entre elas, a gente consegue realmente definir se em condição de repouso a pressão fica acima de 14 por 9, igual ou maior a 14 por 9, que daria o diagnóstico de hipertensão. Mas mesmo assim, mesmo com essas medidas, se é um primeiro diagnóstico, eu tenho que fazer novas aferições, eu tenho que passar por uma segunda consulta. E o que é importante também não é só ver o valor da pressão, mas se eu penso que eu tenho que reduzir o risco cardiovascular, eu preciso avaliar todos os outros fatores de risco. A pressão é um entre eles, né? A gente já comentou e podemos reforçar a importância do exercício físico, a importância da alimentação adequada, a importância de não fumar, tudo isso interfere com a estratificação de risco. Então, uma pessoa que tem uma pressão de 14 por 9, um estágio 1 de hipertensão, é diferente daquela outra pessoa que tem os mesmos 14 por 9, porém é sedentário, diabético, tabagista ou com uma história familiar muito significativa. Então, no diagnóstico da hipertensão, todo esse contexto tem que ser avaliado. E essa hipertensão estágio 1, por exemplo, é possível a gente abordar com mudança de estilo de vida no primeiro momento? Antes de pensar numa medicação específica antihipertensiva? Esse é o melhor cenário para a abordagem do estilo de vida, né? Então, a hipertensão estágio 1, que é essa 14 por 9, que não tem outros fatores de risco adicionais, ou que eu faço uma avaliação pormenorizada disso e eu percebo que eu não tenho agravantes de risco, essa pessoa, nesse estágio de hipertensão, inclusive seguindo as diretrizes médicas, o tratamento é não farmacológico.
A gente consegue, nessa fase, frear a evolução da hipertensão e ter uma resposta bem significativa. E aí entram todas as questões do estilo de vida que são fundamentais. Uma alimentação adequada, e aqui eu quero citar a dieta DASH, depois a Jaci pode comentar um pouquinho mais sobre o que é essa dieta, né? É um Dietary Approach to Stop Hypertension, seria um acrônimo para explicar uma abordagem dietética para reduzir a hipertensão, para controlar a hipertensão, que costuma reduzir em torno de até 10, 11 milímetros de mercúrio, ou seja, um resultado muitas vezes semelhante até ao uso de algum antihipertensivo. E outras coisas, né? Como um sono adequado, uma prática regular de exercício físico, aqui eu falo de exercício resistido como musculação, exercício aeróbico, a gente consegue reduzir em torno de 6, 7 milímetros de mercúrio com uma prática regular do exercício. Então perceba que se eu conseguir unir uma alimentação adequada, um exercício físico adequado e tantos outros fatores, eu consigo ter um controle dessa hipertensão em estágio 1 sem necessariamente usar medicamento. É muito interessante, né? Porque essa dieta DASH é uma dieta então com baixo conteúdo de sódio, rica em cálcio, potássio, magnésio, preferencialmente pela comida e não aquelas fórmulas mirabolantes que muitas vezes a gente vê, às vezes sem necessidade alguma para estar ali. Eu acho que isso é um ponto bem importante, né? A alimentação, a mesma alimentação que protege contra a hipertensão é a alimentação que protege contra ou ajuda no tratamento também do diabetes, da obesidade, das doenças mentais. Então esse é um ponto bem importante. Além da dieta DASH, temos também o padrão mediterrâneo, dieta plant-based, mas todas elas focam então numa dieta com muitas plantas, muitos vegetais, legumes, frutas, verduras, uma boa quantidade de água, um pouco alimentos ultraprocessados e na dieta DASH especificamente uma baixa quantidade de sódio. E é importante essa abordagem da hipertensão nessa fase, porque o risco da pressão alta ele ocorre ao longo dos anos. Então, uma pressão que seja persistentemente, vamos imaginar aqui 16/10, certo? Já entrando no estágio 2 de hipertensão. Ao longo da vida, ao longo dos anos, eu tenho uma lesão nas artérias. Então a pressão faz aquela força na parede das artérias e as artérias começam a sofrer essa força. Ocorre um dano no endotélio, na parede da artéria, e isso predispõe a doenças. Uma delas é a doença aterosclerótica, que a gente já falou, e super importante, digamos, na patogenia, né, na formação das placas de gordura, que podem provocar o infarto e o AVC que a gente sempre comenta. Então, a importância da pressão se dá a longo prazo. Uma ou outra elevação da pressão, e entendendo o contexto que estamos, então assim, eu vou fazer exercício físico, a pressão vai subir, a pressão tem que subir durante o exercício físico. O errado ou a doença, digamos, seria se ela não subisse. Então muitas pessoas assim têm aquela hipertensão arterial ou fazem tratamento da hipertensão arterial e têm medo de fazer exercício porque tem medo que a pressão suba no exercício. Na verdade, o exercício físico é tratamento da hipertensão. Por mais que eu tenha uma elevação da pressão durante o exercício, isso tem um efeito no longo prazo benéfico, porque aqui é o aumento da pressão fisiológico, né? É o aumento da pressão por liberação de hormônios, de hormônios adrenalina, noradrenalina durante o esforço, e que isso, com o passar do tempo, vai fazer um papel de equilíbrio nos nossos vasos sanguíneos. Então, vocês podem perceber a importância da hipertensão arterial sistêmica para o surgimento de várias doenças, AVC, infarto, doença renal crônica, e o nosso papel é fundamental, tanto para o tratamento quanto para a prevenção. É uma doença que ela pode ser prevenida sim, com mudança de estilo de vida. Apesar da gente saber que tem uma carga genética que influencia no aparecimento, através dos nossos comportamentos, a gente pode evitar. Então, gerenciamento de estresse, atividade física regular, controle alimentar, e entre outros fatores que a gente pode ter um papel e deve ter um papel ativo para combatê-la.